Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Sra. Ministra, mais uma vez é aqui requerida para falar sobre este caso da suposta ou pressuposta extinção das Direções Regionais de Agricultura. Todo o país, todo o setor ficou surpreso com o anúncio feito pelo Conselho de Ministros, onde anunciava de forma inopinada, inusitada e completamente inesperada uma transferência e partilha de competências dos serviços regionais do Estado para as Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Rural, portanto, para as CCDRs. Acresce que, Sra. Ministra, no mundo rural, em Portugal, ninguém sabe o que é uma CCDR, ninguém sabe como é que elas são eleitas, ninguém sabe como é que elas são compostas. Eu desafio a Sra. Ministra a falar com o agricultor e perguntar-lhe o que é uma CCDR, quem é que presida a CCDR e quem é que lá está nas suas cadeiras. Ninguém sabe, Sra. Ministra. Em contraponto, todos os agricultores sabem onde é que é a Direção Regional de Agricultura, sabem quem é o seu Diretor Regional de Agricultura, mesmo que esteja inexistente como no Norte neste momento, mas sabem quem é, sabem a quem se iam dirigir. E, portanto, isto criou uma enorme instabilidade, uma enorme preocupação e é por isso que chamámos aqui a Sra. Ministra para nos explicar, ponto por ponto, o que é que está em causa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, a sua intervenção inicial ainda nos deixou mais preocupados, porque nós estávamos à espera que a Sra. Ministra viesse aqui esclarecer o que é que de facto vai acontecer às DRAPs. A Sra. Ministra não esclareceu cabalmente e diz que, vou citá-la, as DRAPs vão ser integradas nas CCDRs. Não sei se a Sra. Ministra tem consciência da dimensão desta sua declaração. Não sei se está à espera de receber no seu Ministério hoje a demissão de todos os diretores regionais do país, mas, olha, eu se fosse Diretor Regional de Agricultura era o que fazia hoje, era enviar a minha demissão, porque nem as confederações, nem a CAP, nem a CNA, nem sequer, Sra. Ministra, as organizações ambientalistas como a WWF, a Associação Portuguesa da Conservação da Biodiversidade, o GEOTA, a LPN, Liga para a Proteção da Natureza, e a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e a Quercus, estas 6 organizações ambientais, também se manifestaram recentemente contra esta transferência de competências, quanto mais para a integração das DRAPs nas CCDRs. Portanto, a Sra. Ministra tem o condão de conseguir colocar, mais uma vez, as associações ambientalistas ao lado dos agricultores contra a tutela. E isto devia ser sintomático e devia ser uma pedra de toque para a Sra. Ministra perceber a grande asneira que está a ser feita. Não adianta a Sra. Ministra vir aqui dizer que estava no programa do Governo e que está a cumprir as ordens do Sr. Primeiro-Ministro, porque o que os agricultores lhe pedem é que isto não aconteça. Pedem-lhe que a Sra. Ministra tenha força suficiente dentro do Conselho de Ministros para manter um Ministério da Agricultura forte, um Ministério da Agricultura e das Florestas e das Pescas que mantenha todas as suas competências e que seja um dos ministérios mais fortes que existem em Portugal e, de facto, isso não está a acontecer. Portanto, Sra. Ministra, eu queria lhe perguntar, do ponto de vista funcional, esse dirigente que a Sra. Ministra aludiu na sua primeira intervenção, dizendo que vai continuar a ter um dirigente que vai ser integrado na CCDR, mas que vai despachar com a tutela da alimentação, da agricultura e da alimentação. Qual é a figura desse dirigente? Qual é a figura dentro da CCDR, dentro da composição da CCDR? Qual é que é esse dirigente? Depois, fisicamente, o que é que vai acontecer aos imóveis e aos balcões de atendimento das Direções Regionais de Agricultura que tão bem os nossos agricultores conhecem e que estão preocupados onde é que vão poder entregar as suas candidaturas, onde é que vão poder despachar os seus processos, onde é que vão poder pedir as suas autorizações para tudo o que é necessário de ser tramitado no Ministério da Agricultura e, neste caso, nas Direções Regionais de Agricultura. Porque o Ministério da Agricultura, Sra. Ministra, é um dos ministérios mais antigos de Portugal, tem uma história a preservar e as Direções Regionais de Agricultura representam uma verdadeira já descentralização, uma verdadeira regionalização. E a Sra. Ministra, em vez de respeitar essa história, em vez de respeitar o Ministério que agora dirige, mas que tem uma história muito maior do que a sua e terá para o futuro também uma história que lhe sucederá, não está a respeitar essa estrutura que está implementada nos territórios, que é reconhecida e que é absolutamente indispensável à boa agricultura, à boa produção e à boa pecuária no nosso país. Portanto, Sra. Ministra, queria lhe perguntar exatamente, do ponto de vista prático, o que é que vai acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Sra. Ministra, a Sra. Ministra manteve a mesma postura neste requerimento desta audição que manteve na primeira sobre o lamentável caso da engenheira Carla Alves. Está a dizer que não sabe, que não viu, que não foi informada e que deve estar à espera que o Sr. Primeiro-Ministro ou, quiçá, a Sra. Ministra Ana Abrunhosa da Coesão Territorial lhe informem como é que isto vai ser feito. Mas, Sra. Ministra, isto pode muito bem ser a gota d'água da enorme incompetência que está patente no Ministério da Agricultura e Alimentação até hoje, que está a fazer os agricultores saírem à rua. A Sra. Ministra desconhece que já na próxima semana vai haver uma grande manifestação de agricultores em Mirandela e depois, na semana seguinte, uma grande manifestação de agricultores em Castelo Branco e que em fevereiro estão marcadas manifestações nas ruas, vamos ter tratores nas ruas, no Ribatejo, em Porto Alegre, na Zona Oeste e em Beja. E que em Lisboa está marcada para março uma grande concentração de agricultores de todo o país para virem realmente manifestar-se contra as políticas agrícolas em Portugal. Sra. Ministra, no fim de semana passado tivemos os professores a ocupar a Avenida da Liberdade. Em março, até março, vamos ter manifestações distritais em todo o país dos agricultores que vêm para a rua e já anunciaram que em março vamos ter uma grande manifestação de agricultores. A Sra. Ministra quer, como os agricultores, como fazem em França, trazerem carradas de estrume para a Avenida Liberdade e fazerem espalhamentos de estrume na Avenida Liberdade. Eu acho que a Sra. Ministra não quer isso. Portanto, Sra. Ministra, ouça os agricultores, ouça aquilo que os agricultores estão a dizer. Ninguém quer a extinção das DRAPs, ninguém quer a passagem de competências para as CCDRs, ouça o setor e, depois de ouvir, faça ver isso ao Sr. Primeiro-Ministro, que é realmente quem comanda este país, e, por favor, respeite a agricultura em Portugal. Muito obrigado.